Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Luísa Chaves, tabeliã e registradora do cartório de Terra Alta e Curuçá, bacharel em Direito, mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito, diretora da Noreg Pará, e que vai falar sobre um tema muito interessante, que é aí uma novidade, né, no direito brasileiro, que é o inventário extrajudicial com herdeiros menores. Olá, doutora Luísa, tudo bem? Olá, Raul, tudo bem? Desde já agradeço, né, o convite. Sempre é uma honra estar aqui com sua pessoa, né, tratando de assuntos tão ricos aqui na área do direito. Eu acho que ninguém melhor do que uma tabeliã para falar sobre esse assunto, que é quem vive todos os dias problemas dessa natureza, né? Então é sempre bom compartilhar esse conhecimento até com os nossos colegas advogados, com a população em geral. E está aí uma nova modalidade de inventário, ou seja, o inventário extrajudicial que já existia, mas só para pessoas capazes, e agora entra a possibilidade de se fazer inventário com herdeiros incapazes. Doutora Luísa, é possível fazer o inventário extrajudicial com menores herdeiros ou com herdeiros menores? Explica para a gente como é que isso funciona. Então, Raul, a Lei 11.441 de 2007, ela trouxe essa inovação de possibilitar, né, o inventário nos cartórios, nas serventias extrajudiciais. Naquela época, isso já foi uma inovação, porque até então somente era feito no judicial. Exatamente. Entretanto, em 2007, não foi incluída a questão dos herdeiros menores ou incapazes, né? Era vedado, não se podia fazer no cartório com herdeiros menores ou incapazes. Em 2024, veio uma resolução do CNJ justamente possibilitando, né, a realização desse inventário com menores no cartório. Então, hoje, é possível, sim, fazer esse inventário via extrajudicial mesmo com menores ou incapazes. E, nesse caso, há a participação do Ministério Público, doutora? Então, existe um procedimento, né? O cartório, ele precisa mandar aquela minuta da escritura para o Ministério Público, e o Ministério Público, como fiscalizador, né, da lei dos menores, precisa avaliar também esse inventário, tá? Existem outras regrinhas que a lei traz, que a resolução traz, que quando se trata de menor ou incapaz, esse inventário, esse patrimônio, né, esses bens que compõem esse acervo hereditário, é necessário separar a fração ideal de cada um desses herdeiros. E ele traz também, Raul, um dispositivo que ele veda a disposição desse patrimônio com relação aos menores ou incapazes. Então, teoricamente, se há um acervo patrimonial com vários imóveis, essa fração ideal do herdeiro menor ou dos herdeiros menor ficam indisponíveis até que eles completem a maioridade, é isso? Perfeito. Fica indisponível, né? Entretanto, existem alguns casos e a lei possibilita também a necessidade de solicitar um alvará judicial para que esse patrimônio seja realmente vendido, né? Porque imagina, no momento do inventário, você tem várias despesas, né? Como o imposto, né? O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Temos também gastos com os emolumentos do cartório, com o próprio advogado. Então, claro, existem casos em que é possível solicitar esse alvará, né, para a venda, para realmente compor essas despesas. Entretanto, Raul, na prática, o que eu tenho visto? Os juízes e o Ministério Público, eles ressaltam que a parte dos herdeiros menores é necessário depositar numa conta em juízo.
tá? Porque imagina, esses menores, eles não têm como discernimento para tratando do patrimônio, né? Então, esse patrimônio, ele precisa ser preservado. E até para evitar dilapidação por eventuais curadores ou tutores aí que possam, né, ter interesse nessa partilha de alguma forma aí obscura, né? Mas, doutora, existe uma idade limite, vamos dizer assim, qualquer menor, desde uma criança até um menor com 15 anos, pode participar do inventário dessa forma? Pode ser parte no inventário extrajudicial? Então, a lei ela não traz uma idade mínima, tá? Ela diz, né, ela estabelece que o menor ou incapaz de qualquer idade, ele pode estar contemplado aí nesse inventário extrajudicial. Lembrando que o inventário extrajudicial, né, muitas vezes, a gente acaba esquecendo, é obrigatória a presença do advogado, né? Sim. Então, nós temos alguns requisitos. O inventário extrajudicial, ele precisa estar amparado por um advogado, ele precisa estar com as pessoas concordes, né? E todo um requisito aí para se fazer no extrajudicial. Mas eu entendo que é um caminho muito mais célere, muito mais rápido, né? E muito mais econômico. E na hipótese não de menor, mas de incapaz, evidentemente esse incapaz tem que estar curatelado, né? Sim, interditado, devidamente interditado com curatela. Se for menor, tem que ter tutor, né? Sim, tem que estar todo representado, né? A representação tem que estar... A representação tem que estar... Conforme o estado da pessoa, sendo incapaz ou menor, é isso? Eu tive um caso concreto de uma família, né? Onde o pai veio a falecer e existiam 2 menores, né? 2 menores, nesse caso, 2 filhos menores. E a esposa, ela não tinha... ela não tinha, na verdade, emprego, ela não tinha aquele valor a receber todo mês. Então, ela precisou, de fato, solicitar ao juiz essa venda desses imóveis para realmente compor ali essas despesas, né? Afinal, tem o ITCMD, tem despesa também que o falecido deixou, mas, nesse caso, o Ministério Público e o juiz, eles entenderam por bem colocar numa conta em juízo o valor correspondente ali a esses menores. Então, a gente vê que essa resolução, essa modificação, ela foi em 2024, se a gente for parar para pensar, é recente, né? Mas a gente já vê aí as pessoas utilizando essa via. Já viu uma aplicação bastante intensa, né? Sim, o inventário em si, extrajudicial, a gente já faz bastante, né? Que a lei é de 2007. Mas com relação aos menores, como é 2024, se a gente for parar para pensar, está muito recente, né? Sim. Mas mesmo assim, tão recente, a gente já vê ali a busca pelo extrajudicial, né? Que é um caminho mais célere, menos custoso, né? Porque a gente tem que pensar também que tempo é dinheiro, né? Imagina um processo judicial que demora anos, você manter ali aquele processo... E inventário demora anos, né? Demora por mais anos. que o advogado se esforce para ser rápido, mas não é uma coisa que anda com celeridade, né? É verdade. Tem muitos detalhes que precisam ser observados na justiça. Enfim, o extrajudicial sempre é o caminho mais curto. Verdade. Doutora Luísa, eu agradeço a sua presença e falo para a gente, tratou aqui de um assunto tão interessante, né? Foi só um bate-papo rápido e que muitas dúvidas poderão surgir aí ao longo de um processo dessa natureza. E é claro, é sempre interessante deixar os advogados informados, os potenciais jurisdicionados, ou não dizer assim, mas que utilizam os serviços notariais, que em caso de dúvida devem procurar o cartório para uma orientação ou um advogado, conforme o caso. Né? Perfeito. Eu sempre costumo realmente falar para a parte que a gente precisa se aconselhar, né? Claro. O notário, ele tem esse condão, né? Ele tem essa função, né?
de formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos que as partes queiram da forma legal. Então, hoje, o notário ele tem aí essa função realmente de informação, né? E aí o seu trabalho aqui também é muito bonito, né? Trazer aqui os tabeliães, os registradores, para falar um pouquinho dessa nossa atividade. E outra coisa, o próprio notário ele pode dizer para a pessoa, né, interessada se há necessidade de acompanhamento por um advogado e pedir que ela procure um advogado de confiança para poder auxiliar no momento da lavratura dos atos. Sim, né? sim. O cartório ele indica, né, a necessidade desse advogado, entretanto, ele não pode realmente indicar o profissional. Claro. Ele informa que é necessário, é obrigatório a presença de um advogado. Sua confiança. Isso, e aí a parte vai buscar. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas infelizmente pela lei a gente não pode estar indicando esse advogado. Mas o cartório e o advogado, ele tem que andar assim, né, sempre em consenso. Atualizados. Conversar e para achar uma solução para aquele caso. Até mesmo porque a lei, né, as resoluções do CNJ toda hora estão modificando. Né? Então é necessário mesmo essa atualização de ambas as partes. Exatamente. Eu agradeço a sua presença e espero que a senhora retorne outras vezes para a gente falar de temas tão interessantes. Muito obrigado. Agradeço também. Obrigada.